Deus seja louvado. É um prazer poder estar retornando a essa casa, revendo tantas pessoas de Deus. Hoje, em especial, nosso apóstolo Ronaldo Espírito Santo. A última vez que nós estivemos aqui, ele estava em viagem, não estava presente, mas hoje o Senhor nos deu a honra de poder cultuar junto à sua presença. Disse para ele, vou dizer a toda a igreja, uma inspiração para a minha vida. Foi um amigo que nós fizemos num projeto que o pastor sonhou um dia, que foi a Uniperge, e foi um amigo de verdade, Marcou as nossas vidas. É sempre uma honra receber ele no nosso ministério, é sempre uma honra estar aqui honrando o ministério do nosso apóstolo. Deus abençoe ele, a sua casa, toda a sua família nessa noite, em nome de Jesus. Louvo a Deus pela vida do meu pastor, nos indicou para estar aqui essa noite, veio nos acompanhar. Como ele veio também meu amigo Levita, cantor Dilcilei, vai estar louvando a Deus daqui a pouco. Minha digníssima esposa, Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Os que trouxeram o exemplar da Bíblia Sagrada, por favor, tomem posse das suas mãos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 1. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 5, e o versículo de número 1. Se alguém tiver dificuldade, Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, fica logo depois de Mateus. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, amados: E eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos, ou dos Genezarenos. E quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Glória a Jesus. Sentado, amados, sentado como você está, curva a sua cabeça por um momento, por
favor, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor. Primeiro por nos permitir participar deste seminário tão abençoador, Pai, tão importante, tão vital para as nossas vidas. Muito obrigado pela presença do Teu Espírito em nossas vidas, pela presença do Teu Espírito que permeia este ambiente, esta casa, Senhor. É impossível colocar os pés aqui dentro e não senti-lo. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos foi dada por inspiração, que nos foi dada por revelação, ó Pai. Pedimos ao Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, que o Senhor fale conosco nesta hora, que o Senhor ministre o nosso coração, que o Teu Espírito abra os nossos entendimentos, aguce os nossos sensos de compreensão, para que nós possamos absorver, para que possamos entender, compreender, ó Pai, ser alcançado por esta palavra, por esta graça que compõe esta palavra. Senhor, nós sabemos que viva é a Tua palavra, Senhor, e também ela é digna de toda a aceitação. Nós conhecemos no Velho Testamento, ali no reinado de Josias, que Israel andava por caminhos tortuosos. O Senhor já havia dado aos teus profetas a sentença de que Israel passaria pelo cativeiro babilônico, mas a Bíblia diz que Josias, mesmo menino, mesmo criança ainda, entendeu, aleluia, aleluia, se conscientizou e se voltou para a Tua palavra, aleluia. E a Bíblia diz que por fazer isso, o Senhor exerceu misericórdia sobre ele, sobre a sua casa e sobre o seu reinado. O Senhor adiou, ou o Senhor tardou a sentença de punição que estava sobre a nação de Israel por causa do arrependimento de Josias. Josias, um rei arrependido, convoca um arauto e dá a ele a Torá nas mãos, para que ele fizesse ouvir diante de toda a nação, aleluia, os preceitos da Tua palavra. E a Bíblia diz, Senhor, que enquanto o arauto fazia a exposição da palavra, um grande avivamento, aleluia, veio sobre a nação de Israel, e os que andavam por caminhos tortuosos começaram a consertar os seus passos, começaram a consertar as suas veredas, começaram a voltar o coração para Ti, começaram a temer o Teu nome novamente e a buscar a Tua face. A minha oração, o desejo do meu coração é este: a Tua palavra será exposta, a Tua palavra será ministrada, que o poder da Tua palavra caia sobre a Tua igreja nesta noite em forma de avivamento, e o Teu povo desperte para um compromisso, para uma responsabilidade, para um temor, para uma fidelidade, Senhor, para com a Tua obra, para com o Teu reino, para com a Tua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, o tempo é curto, mas eu oro a Ti, ó Pai, que enquanto a Tua palavra estiver sendo aqui ministrada, enquanto a exposição da Tua palavra estiver acontecendo, eu Te peço, Senhor, por meio desta palavra, cura, aleluia, vidas, pessoas, famílias, ministérios que entraram pelas portas deste santuário. Pai, pessoas que estão aqui e estão dizimando na farmácia, porque sofrem constantemente, mês a mês, ano a ano, com doenças crônicas. Ó Pai, em nome de Jesus, enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, rasga os céus sobre esta casa, derrama uma unção de cura, quebra o jugo da enfermidade. Oh, aleluia! Abre o jugo de enfermidade, Senhor. Quebra o jugo de enfermidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada,
restaurada. Eu te peço, entra no coração, entra na alma, entra na mente de pessoas que estão aqui. O casamento não anda bem, a família anda um pouco desestruturada, há alguns desentendimentos, alguns laços de contendas estabelecidos por Satanás dentro desta casa. Eles se amam, mas já não falam mais a mesma língua, se amam, mas não conseguem olhar, oh aleluia, não conseguem mais olhar nos olhos. Pai, a tua palavra fala a respeito de si mesma, que ela é viva, é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 fios. Eu te peço que esta palavra entre na alma, entre no coração e venha arrancar todo espírito de rancor, venha arrancar toda mágoa, venha quebrar o jugo da contenda, do desentendimento, e esta família, ó Pai, para a glória do teu nome, seja restaurada em nome de Jesus. Pelo poder da tua palavra, abre portas. Pelo poder da tua palavra, nessa noite, quebra sentenças de mortes, quebra sentenças de vergonha, sentença de desgraças. Senhor, em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, muda tudo nessa noite sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Nós oramos porque cremos que poderosa é a tua palavra. Então que toda ação de hostes, principados e potestades, ao som da tua palavra nesta noite, caia por terra em nome de Jesus. Os que concordam, diga amém. Os que recebem, diga graças a Deus. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Oh glória. Aleluia. Aleluia. Amados, como muito bem dito pelo nosso pastor, nós estávamos ontem à noite no monte e tivemos ali a responsabilidade e o compromisso de ministrar a nossa igreja. Deus nos abriu o entendimento e a visão para esta palavra, para este acontecido que lemos aqui, a respeito da vida desse moço. E eu quero dividir um pouco do que aconteceu ontem com você aqui hoje. Nós lemos um texto da Bíblia Sagrada interessante demais. Interessante por causa do contexto, que vai exaltar tudo aquilo que Jesus está fazendo no capítulo e nos versículos que lemos. Se você voltar um pouquinho antes, no capítulo de número 4 de Marcos, você vai perceber que Jesus estava na Galileia. Quem me ouve diz amém. Jesus estava na Galileia, pregando um sermão para cerca de quase 15 mil pessoas, isso contando homens, mulheres e crianças. E de repente, no meio do sermão, ou enquanto o sermão acontecia, eu vejo pelo contexto Jesus sentindo, apóstolo, uma necessidade muito grande de interromper o sermão, de parar com a jornada missionária naquele momento na Galileia, porque ele percebe no seu espírito, ele recebe a informação na sua alma. Na verdade, ele é Deus, ele tem a informação, ele tem tudo sobre o seu domínio. Então ele percebe que tem alguém que, assim como aquela multidão, tem urgência de ser socorrido, tem necessidade, e essa necessidade é uma grande emergência de socorro. Jesus estava ministrando 15 mil pessoas, quando sente a necessidade de interromper o sermão, chamar os discípulos, que era o seu ministério naquele tempo presente, dizer aos discípulos: olha, tomemos, pois, a embarcação e atravessemos o mar, ou lago, segundo a sua tradução, para o outro lado. Quem é que está do outro lado? Qual é o interesse de Jesus em deixar 15 mil pessoas na Galileia que estavam ouvindo para atravessar o barco, para atravessar de barco para o outro lado? Qual era o interesse dele? Quem é que está do outro lado? Exatamente esse moço, de quem lemos a respeito. Então Jesus deixa 15 mil na Galileia, entra no barco com os discípulos. A Bíblia diz que, cansado, ele desce para as partes baixas do navio, deixando o navio sobre a responsabilidade dos seus discípulos. E a Bíblia diz que ele dorme. A Bíblia diz que ele, vamos lá, tem muita gente. Ele desceu para descansar, e a Bíblia diz que ele dorme. Ele deixa os discípulos responsabilizados pela travessia e
dorme. E o texto segue dizendo, e de repente, surgiu no céu uma grande tempestade. Enquanto Jesus dá responsabilidade aos discípulos de atravessar o navio e desce para as partes baixas para dormir, o texto diz, de repente aparece no cenário uma grande tempestade. Essa tempestade traz consigo ventos fortes, que por sua vez vai pôr o mar sobre agito, e o mar vai se tornar uma ferramenta perigosa, aleluia, desta tempestade dominada pelos ventos. Nós estamos num seminário, aleluia, de batalha espiritual, e isso aqui é interessante se fazer aplicar. Não era o cerne do sermão, mas não pode passar despercebido. Quando Jesus deixou 15 mil na Galileia e entrou no barco, ele entrou no barco para salvar um. Ele deixou 15 mil para ir socorrer um. Ele deixou 15 mil para ir socorrer um. Ele podia escolher pregar para uma multidão. Ele podia escolher exercer o seu ministério para uma multidão. Mas ele sente uma necessidade maior do que a vaidade, que nós temos às vezes, como ministros, como pregadores, como obreiros, como levitas. Ele sente a necessidade que está no coração de Deus. Jesus veio dos céus para a terra para salvar o que se havia perdido. Se por um lado ele ganhou uma multidão de 15 mil, por outro lado tem um ainda que precisa ser encontrado. Esse um não tem o apoio de ninguém. A vida dele está numa desgraça tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que a vida dele é solitária dentro dos cemitérios. Mas a gente chega lá. Então, quando ele sente a necessidade, ele toma o barco, entra com os discípulos para atravessar e dorme. Só que enquanto ele dorme, surge no cenário uma tempestade, que traz ventos fortes, que por sua vez agita o mar, e por causa disso, o barco em que Jesus está com os discípulos corre perigo, porque começa a ser afligido pelas ondas, começa a receber água. Os discípulos se desesperam com medo de morrer, porque o barco tinha tudo para afundar. Quem olhava para as circunstâncias dizia, não tem jeito, vai afundar. Mas quem olhava para as circunstâncias, olhava com a visão humana. Quem olhava para as circunstâncias, olhava com a visão terrena. Quem olhava para as circunstâncias, olha com a visão limitada. Aleluia. E é por isso que teme. E é por isso que se desespera, porque como a visão é limitada, ele só consegue alcançar o que está ao seu alcance. Ele não consegue perceber que tem coisas acontecendo muito além da sua volta, que tem forças muito maiores do que as forças que te cercam ou que te afligem. Como a visão deles é uma visão limitada, a compreensão é uma compreensão limitada, eles estão desesperados, com medo de morrer, mesmo tendo Jesus no barco. Aleluia. Pastor Vando, Jesus está no barco, mas eles estão desesperados com medo de morrer. Oh, glória a Jesus. Se você me permite fazer a aplicação, esse barco de repente é a tua casa. Este barco de repente é esta igreja. Esse barco de repente é a tua família, o teu ministério, é a tua empresa, que está em apuros, que o vento está soprando forte, o mar está agitado, você olha em volta e na limitação da tua visão, do teu conhecimento, do teu entendimento, você não vê escape, não vê saída, não consegue entender uma forma de se livrar deste problema, aleluia, e isso te causa transtorno, isso te causa desespero, isso te tira a fome, te tira a paz, te tira o sono, o equilíbrio. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: alargue a tua visão, estenda aí o campo da tua compreensão
e entenda que por mais que à tua volta as coisas estejam adversas, Jesus está no teu barco. Oh glória! Oh glória! A situação não é boa. O que te cerca não te ajuda. Você não vê saída. Mas, querido, presta atenção no que eu vou dizer para você. Todas as vezes que você se deparar com um problema, não fique procurando a saída, não. Você não precisa de saída. Você precisa de recurso. O teu recurso está dentro de você. Ah, meu irmão, esse glória a Deus aí não vale. Seu recurso está dentro de você. Não fica procurando nada em volta, porque não vai vir da esquerda, não vai vir da direita, não vai vir da frente, tampouco da retaguarda. Você quer um conselho? Faz o que o pastor Vanderlei sempre diz. Lembra do salmista: eu elevo os meus olhos para os montes. Eu elevo os meus olhos, eu coloco a minha visão para cima, porque nesta situação só tem um lugar de onde o socorro pode chegar e quebrar a lógica, quebrar a razão, vencer com os ventos e a tempestade e mudar a minha vida. É o Senhor, é o Senhor. É o Senhor. Existem situações que não adianta você olhar em volta. Você esquece que você precisa estar aqui dentro. De que as lutas te agitarem demais e te perturbarem, ei, não baixe a cabeça, nem olhe a sua volta. Procure Deus dentro de você. Sabe aquele sentimento que insiste no fundo do teu coração em te fazer pensar assim: ó, não desista, não esmoreça, não baixe a guarda, não deixe de ir, não deixe de participar, não deixe de ser presente. Aí você questiona a si mesmo, porque nós vivemos uma batalha dentro da gente interior, e a gente pensa: mas nada está dando certo, mas não me está indo para frente, mas hoje eu me aborreci, hoje eu não tive o que vestir, talvez não tive o que comer, tem muita gente na minha igreja, ninguém me liga, meu pastor não me visita. Ei, deixa eu dizer para você que você precisa estar aqui dentro. Dentro de você. Os discípulos se desesperaram tanto, que eles chegaram como loucos ao lugar onde Jesus estava dormindo e gritaram: ô, tu não te importa que pereçamos? Está no texto. Ninguém está dizendo: acorda, Jesus, acorda, o barco está virando, ajuda a gente. Não, o desespero é grande demais, irmãos. O desespero é tamanho, você percebe pela frase: ei, tu não te importa que pereçamos? E aí Jesus levanta. Oh, glória a Deus. Porque todas as vezes que você chamar, todas as vezes que você buscar, todas as vezes que você orar, todas as vezes que você for ao seu encontro, Ele sempre vai se levantar. Ele levanta. Quando Ele levanta, a expectativa é uma só. Pronto, Ele levantou. Agora Ele vai lá em cima e vai pôr um ponto final em toda a luta, em toda a prova, em todo o vento contrário, em toda a agitação de mar, em toda a tempestade. Está todo mundo esperando Ele subir, repreender o vento, repreender o mar. Jesus é tão lindo que nesse seminário Ele vem ensinar uma coisa para a gente. Que antes de tratar da tua luta, Ele vai tratar de você primeiro. Você podia ter melhorado isso aí, porque isso é de Deus para você. Porque existem coisas na tua vida que não precisam ser tratadas, não. É você que precisa ser tratado para esse tipo de coisa. Os discípulos esperaram que Jesus fosse subir e resolver. Jesus olhou para eles e disse: espera aí, segura, daqui a pouco eu vou lá em cima. Primeiro a vocês, não tendes fé? Não é isso que o texto diz? Não tendes? Não tendes? O vento continua soprando, o mar continua revolto, as ondas estão batendo sobre o barco. Por que Jesus não está desesperado como os discípulos estão? Por que antes de repreender os discípulos, Ele não foi lá fora repreender o vento?
Por que antes de repreender os discípulos, ele não foi lá fora repreender o mar e a tempestade? Por que primeiro ele para repreender os discípulos e deixa o vento soprar e deixa as ondas agitar o barco? Porque Jesus está ensinando para a gente que toda mudança verdadeira, toda mudança acontece num só processo. De dentro para fora. Não era o mar que precisava ser advertido e nem o vento, eram os discípulos. Porque presta atenção, crente, a vida com Deus é uma constante batalha. Se todas as vezes que a batalha aparecer, você fazer biquinho, você fazer pirraça, né? Você fechar a cara, deixar de vir para o culto, abandonar os teus compromissos, as tuas responsabilidades, culpar a Deus pelo mal que bateu na tua porta, escuta que você não vai crescer e será um eterno derrotado, será um ser humano fadado a viver sempre as mesmas misérias da vida. Agora, se você entender que quem precisa mudar antes da situação é você precisa ter uma fé inabalável, você precisa ter uma visão firmada no autor e consumador da tua fé. Se você entende isso, o demônio vai projetar, o inferno vai agir, você não vai perder a fé, o mal se cessará e a glória do Senhor virá sobre a tua vida. Ei, irmãos, sabe o que o texto diz? O texto diz assim, ó, e eles ficaram admirados. O texto diz assim, ó, eles ficaram e diziam, que homem é esse? Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Olha o que eu vou dizer para você, irmãos. Jesus, antes de fazer algo admirável, Jesus, antes de fazer algo extraordinário, ao ponto de assustar os discípulos, primeiro tratou eles. Levante a mão direita em nome de Jesus. Pega essa palavra. Depois que eu profetizar, deposita no peito, meu irmão. Mas rasga a garganta para dar glória para Deus. Porque isso é de Deus para a tua vida. Jesus, antes de fazer algo extraordinário, de deixar os discípulos assombrados, Jesus foi tratar primeiro os discípulos. E é isso que eu vim profetizar. Esta noite é noite de tratamento espiritual para mim e para você. Por quê? Porque o céu já reservou para minha casa, para a tua casa, para minha família, coisas extraordinárias. Os meus olhos verão e o teu também. Então toma posse desta palavra. Deus está transformando o nosso ser para coisas extraordinárias que Ele fará em nós. Quem acredita, fecha a mão, deposita no peito. Quem tem glória, dá glória. Quem tem oh glória. Oh glória. O que Jesus fez foi assustador. Todo mundo parou para dizer assim, ó, que homem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Mas antes de se assustarem com o que ele fez, eles precisaram primeiro ser tratados. Aleluia. Deus vai mudar o teu comportamento, tua postura, tua visão, teu pensamento. A unção de Deus aqui hoje não é para ninguém pular, não. A unção de Deus aqui é para dar estrutura. Deus vai estruturar você. Você vai ser coluna de verdade da tua casa. Alguém vai olhar, o pau está quebrando, o vento está soprando, está todo mundo pensando que vai dar ruim, mas o sorriso vai estar no teu rosto, a tua convicção não vai mudar, que Jesus já está no barco. Uma hora o vento cessa, uma hora o mar acalma e coisas extraordinárias vêm. Oh glória. Ei, voltaram a navegar. Porque como Jesus tratou eles, em seguida tratou o problema.
A segunda sentença para você entender isso, ó. Jesus tratou eles e na medida que tratava, ensinava. Estou tratando vocês hoje para que quando o mal investir contra vocês amanhã, vocês não mais se desesperem. Vocês não mais tenham medo. Vocês não mais fiquem atônitos. Aleluia, vocês vão aprender hoje que todas as vezes que no meu nome vocês liberarem uma palavra contra o vento que vem contra vocês, esse vento vai recuar. Vocês vão aprender hoje que todas as vezes que vocês liberarem uma palavra no meu nome contra este mar que agita a tua vida, que põe o teu barco em perigo, este mar também vai se acalmar. Oh glória, oh glória, foram tratados e aprenderam, porque como eu disse para você, a vida é uma constante batalha. Se todas as vezes que o inferno investir, meu irmão, você ficar correndo como um louco, você vai sucumbir. Mas se você puder entender o que eu estou dizendo para você, que o vento pode estar soprando, o mar pode estar agitado, você não vê recursos, mas tenha consciência, Jesus está no meu barco. Não tem ninguém para te ajudar, mas Jesus está no teu barco. Não tem um parente que tem condição para te dar a mão, e olha que tem, mas Jesus está no teu barco. Os irmãos da igreja não lembraram de te visitar, mas Jesus está no teu barco. O pastor não te ligou, Jesus está no teu. Guarda isso na tua consciência. Não haverão demônios, não haverá inferno capaz de parar você na caminhada e na fé. Oh, glória. A caminhada segue. E deixa eu encurtar isso, para a gente fechar dentro do horário. A caminhada segue. E Jesus vai desembarcar do outro lado. Eu tenho uma palavra profética aqui para você, meu irmão. Isso é lindo demais. Que Jesus vai atravessar um lago inteiro para socorrer uma alma. Jesus vai travar batalha com ventos, com tempestades, com mares agitados, com ondas gigantescas. Jesus vai travar a batalha com a incredulidade da sua igreja, porque os discípulos eram uma igreja de Jesus naquele momento. Jesus vai travar uma batalha com a incredulidade, apóstolo, da sua igreja, que no momento da luta recua, que no momento da luta não consegue acreditar. Jesus travou batalha com todos e com todos por causa de uma alma. Levante a mão que eu vou profetizar para você. Jesus nesta noite, presta atenção, olha para mim, está atravessando o lago da tua vida, e Ele vai pegar todo o vento contrário que está soprando contra ela. Ele vai recolher hoje toda a tempestade. Ele vai brigar com a incredulidade de alguns para socorrer você, sua casa, sua alma, seu coração. Quem recebe essa palavra, por favor, solta o glória da vitória. Aleluia! Deus! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Ele está vencendo tudo pelo caminho para salvar uma alma. De repente você está aqui nesse seminário pensando em alguém da tua casa, alguém que você ama, alguém de sangue, parente próximo, filho, esposo ou a esposa, presa nos jogos, no álcool, na droga, na mentira, no engano. Tem uma palavra de Deus para você nessa noite. Jesus não vai fazer isso porque eu estou pregando, não. Ele vai fazer isso porque a palavra está dizendo. Aleluia. Ele vai atravessar o mar da tua vida para socorrer essa alma perdida também.
E como ele venceu os ventos, ele vai vencer a droga. Como ele venceu o mar agitado, ele vai vencer a mentira. Como ele venceu a tempestade, ele vai arrebentar com os grilhões do inferno que prende esta alma. Seja do teu filho, seja do teu esposo, seja da tua esposa, um ente querido, alguém que é alvo do teu propósito, alguém que é alvo da tua oração. Deus já está atravessando o lago da tua vida para socorrer essa alma. Irmãos, oh glória a Jesus. Tem 7 minutos. Vamos para o alvo do texto. Chegou do outro lado. Quando ele desembarca, ele não vai ao lugar do aflito. Porque aquela tempestade no meio do mar, presta atenção, já era ação do inferno. Já era ação do inferno. O inferno não queria que Jesus chegasse do outro lado. O inferno não queria que a igreja de Jesus chegasse do outro lado. Porque se você prestou atenção no texto, o texto diz assim, detalhadamente o texto de Lucas diz que o moço andava nu. O moço andava nu. Ele expunha as suas vergonhas, sem senti-las, porque os seus olhos estão encobertos pelo mal. Ele se expõe ao ridículo, à vergonha, ao escândalo, sem perceber. Então ele andava nu. Aí o texto diz assim, e tentando as autoridades da cidade aplacar a ira que estava sobre aquele moço. E os demônios que aprisionavam a sua alma amarraram as suas mãos com correntes e os seus pés em grilhões de ferro. Mas o estado de possessão era tão grande e tão avançado que ele arrebentava as correntes, quebrava as amarras de ferro dos pés e era extremamente agressivo, ao ponto de ninguém cruzar o seu caminho ou passar pelo caminho em que ele estava. Aí a Bíblia diz assim, ó, e a possessão era tão grande que ele é arrancado da sua casa, ele é arrancado do amor dos pais, dos irmãos, dos amigos, da sociedade. Ele é levado para viver sozinho e nu, dentro dos sepulcros, dentro dos cemitérios. Andava nu, sozinho, vivia nos cemitérios. E nos cemitérios se alimentava. Pasme os senhores, de defunto. Era a vida dele. Sabe qual é a expectativa do diabo? É que para o diabo estava tudo certo. A vida daquele moço já não tinha mais conserto. Não tinha convívio familiar. Não tinha amigos. A sociedade tinha medo dele. O estado de possessão dele era tão grande que nem momentos de lucidez à luz do texto ele tem. É o tempo inteiro sobre a influência de demônios. Quando Jesus colocou o pé do outro lado, os demônios que estavam sobre ele vieram na direção de Jesus. Porque o diabo já sabia o que foi que Jesus foi fazer com a sua igreja naquele lugar. Você não entende isso, sabe por quê? Porque você ainda não entendeu qual é a missão da igreja. O diabo vem porque sabia, olha só irmãos, olha para mim, o diabo vem porque ele sabia, agora não tem para onde correr, a igreja chegou. Jesus chegou. Vai correr para onde? A igreja chegou. Vai correr para onde? Jesus chegou, vai correr para onde? Não dá mais para correr. Enquanto ele brigava com as autoridades políticas daquele lugar, ele estava bem. Enquanto ele brigava com as autoridades religiosas daquela cidade, ele estava bem. Não tinha ninguém era capaz. A Bíblia diz, ninguém era forte suficientemente, nós lemos, para pôr um limite sobre a ação do diabo na vida daquele. Por isso que ele perdeu tudo. Aí Jesus chegou com a igreja para devolver tudo que lhe pertenceu um dia.
Quando ele se aproxima, Jesus perguntou assim: qual é o teu nome? Qual é o teu? Qual é o teu? Ele disse assim, ó, legião, porque somos muitos. Legião é um termo romano, grego, e era comparado ao exército de Roma naquele tempo. Uma legião em Roma era composta por 6.000 soldados. Então aquele moço, que é um ser humano só, está possesso por pelo menos 6.000 demônios. São 6.000 demônios atormentando uma única alma. É por isso que ele está no estado que está. Nu, sozinho, nos sepulcros, se alimentando de defunto. Ele é agressivo e ninguém pode segurá-lo. Na verdade, o demônio não dá para segurar mesmo, irmãos. A maior besteira que a gente vê nas igrejas é quando alguém cai endemoniado, tem 5, 6 em volta. Esquece. Não dá para segurar com a mão. É por isso que tem um montão de gente que apanha. Ah, viu? O diabo quebra o braço de um, costela do outro. Eu frequentei um ministério no início da minha caminhada, trabalha muito com libertação. Eu vi gente quebrar a coluna. Uma criança de 12 anos, apóstolo. Paz, meus senhores. Uma criança de 12 anos de idade, bem baixinha, pequenininha. Agarrar um obreiro da nossa igreja pela camisa e levantar. Como se fosse um papel na mão dele. Fez assim, ó. Ele voou e bateu com a quina aqui, ó. As costas aqui, na quina do altar. Quebrou. A força da criança? É claro que não. Demônios. Não dá para segurar. Para combater, tem que ser igreja. Para combater, tem que ter Cristo. Para combater, tem que ter autoridade na palavra. Não se amarra demônios com mãos, não se prende demônios com mãos. O texto está ensinando para a gente, demônios não se prende com corrente. Não é grilhões de ferro. Vou amarrar aqui e acabou. Esquece. É autoridade. É poder de Deus sobre a vida de alguém que sabe que tem essa autoridade. Você diz, está repreendido, acabou. Ninguém tem que segurar. Está repreendido. É só a palavra. Percebe que no texto o demônio fala muito, Jesus fala pouquíssimo. O demônio faz discurso, Jesus ouve e quase não reage. Porque quem tem autoridade não bate de frente, não bate boca, não discute, ele ordena. Jesus não está perguntando o nome do demônio, como muita gente diz por aí, por N motivos. Isso é para a gente entender, eu acredito, para a gente entender que a vida desse moço está nesse estágio por causa disso. São 6.000 demônios, no mínimo, atormentando uma única alma. Sabe o que eu acho lindo? Eu quero encerrar aqui. O tempo não nos permite. É que são 6.000 para um. São 6.000 demônios. Jesus é um único ser humano naquele momento. Só que presta atenção, irmãos. Podia ser o inferno inteiro. Sabe, todos os demônios que caíram do céu podiam estar ali. Jesus, segundo a ordenação e a revelação que Paulo teve no Espírito, recebeu um nome que é sobre todo. Ele traz do céu consigo a autoridade do Pai. Eu e o Pai somos um. Sabe para quem ele confiou essa mesma autoridade? A sua igreja. É por isso que o demônio, quando viu a igreja chegando, ele veio. Porque ele sabe que quando a igreja chega, não tem para onde correr. Eu quero que neste dia de seminário você entenda uma coisa. As ações do inferno podem ser muitas. Os demônios que assolam ou perturbam a tua vida, ou ente querido seu, ou qualquer área da tua vida, ou qualquer esfera da tua vida, do relacionamento com teu esposo ou os teus filhos, podem ser muitos. Eu vim te conscientizar. Eu vim fazer com você o que Jesus fez com os discípulos.
A vida dele deu um giro de 360. Quando a igreja chegou, tudo na vida dele, tudo que ele tinha perdido, ele alcançou de novo. Quem chega se assusta com o que vê, porque todo mundo dava como causa perdida. O diabo já comemorava, porque ele já não tinha mais ninguém, morava nos cemitérios. Mas preste atenção, até o que está perdido, quando a igreja chega, se encontra, se acha, se restaura. Então eu quero que você, como igreja, tenha na sua consciência que a autoridade do Pai está sobre a tua vida. E por mais que as ações de Satanás sejam muitas, esta autoridade é mais do que suficiente para pôr um fim em toda a ação do inferno que vem contra ti. Fique de pé em nome de Jesus. Vem cá, Dicilei. Vem cá. Irmãos, de certa forma eu quero me desculpar, que já são 9h32, né? Eu já rompi 2 minutos e o Dicilei ainda vai cantar. Me perdoe de coração, mas é verdade, minha esposa está aqui e não vai me deixar mentir. Eu tenho uma dificuldade muito grande de falar pouco. Para mim é difícil. Não é difícil. Eu fui pregar esses dias. Eu fui pregar numa vigília esses dias. Eu comecei a pregar às 2h15 da manhã. Era 5h30 eu estava pregando, irmão. E o povo estava lá, tá? Glória a Jesus. Mas preste atenção. Eu tenho certeza que Deus ministrou o seu coração aqui nessa noite. Tenho certeza que Deus ministrou o seu coração. Uma última lição para a gente cantar, já que a gente está em batalha espiritual. Isso é uma coisa que eu faço questão de dizer em todo lugar que eu vou. Presta atenção no que eu vou dizer para você. O mundo espiritual, irmãos, ele se move pelo poder da palavra. Vamos lá, o mundo espiritual se move pelo poder da palavra. Aqui, presta atenção, olha para cá rapidinho, 1 minuto. Se você estiver triste, inconformado, achar que esse não é o lugar do púlpito, que ele tem que recuar 2 metros para trás, você vem aqui com a mãozinha abençoada, com a ajuda de alguém, e vai fazer com que ele recue 2 metros. Na nossa esfera, as coisas são movidas pela força. No mundo espiritual, as coisas são movidas pela palavra. Por que é que Jesus fala pouco, o diabo fala muito? Porque a palavra tem muito peso, irmãos. Toda a autoridade de um cristão está sobre a sua palavra. É por isso que o grande sábio vai dizer assim, ó, vida e morte está sobre o poder da língua, sobre o poder da palavra.
Quando o centurião em Cafarnaum chega diante de Jesus e o criado dele está doente, ele disse assim: Jesus, eu preciso de ajuda. Jesus disse: eu vou na tua casa. Ele disse: não precisa, manda uma. Presta atenção, ele não disse manda um discípulo, um obreiro, um presbítero, um pastor, ungir, orar pelo enfermo. Ele disse manda uma. Jesus falou com ele ali, e lá na casa dele as situações estavam sendo transformadas, porque o mundo espiritual se move pelo poder. Antes do culto terminar, se você entendeu essa sentença, usa toda a fé que você tem para proferir uma palavra de vitória sobre a tua casa, a tua família, os teus bens, os teus negócios, os teus sonhos, os teus projetos, porque eu tenho certeza que se for pela fé, os céus se moverão e a glória do Senhor vai te alcançar. Deus abençoe. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Feche teus olhos nessa noite.